Imagine, pessoal, conseguir água no deserto. Agora imagine conseguir água no deserto, sendo que essa água é proveniente da umidade do ar, mesmo numa região onde a umidade do ar é bem baixa. Agora imagine conseguir água no deserto, sendo que essa água é proveniente da umidade do ar, utilizando a química para isso, utilizando a química como base desse processo. Foi exatamente isso que alguns pesquisadores do MIT conseguiram. Eles criaram um dispositivo e esse dispositivo tem capacidade de absorver as moléculas de água presentes na atmosfera, mesmo em uma atmosfera típica de um deserto, onde ali a umidade do ar fica em torno de 10% ou menos, e a partir daí, a partir dessas moléculas então absorvidas, eles conseguiram converter em água líquida e principalmente água potável. Eles conseguiram isso com base em uma estrutura que nós chamamos de MOF. Não sei se vocês conhecem, mas os MOFs, o nome MOF na verdade, é uma sigla para Metal Organic Framework. E o que é isso? Na verdade nós temos uma estrutura formada por metais e por ligantes orgânicos. Em termos práticos, nós temos um complexo, só que um complexo estendido, um complexo tridimensional. E esse complexo pode ser chamado de polímero. Então, não tem os polímeros da química orgânica? Então, o MOF é um polímero dentro dos compostos de coordenação. Uma característica muito importante dos MOFs é, primeiro, eles são cristalinos, e segundo, eles apresentam elevada porosidade. É o fato de apresentarem poros que confere aos MOFs suas características principais. E, nesse caso específico, da absorção de moléculas de água e transformar essas moléculas de água em água líquida potável, só foi possível porque os MOFs apresentam essa elevada porosidade. Os pesquisadores publicaram sua descoberta, na verdade publicaram esse dispositivo em 2 artigos, um no ano passado, em 2017, esse vídeo está sendo gravado em 2018, e outro foi publicado bem recentemente, agora em 2018. Essencialmente, aqui eles descrevem como construíram esse dispositivo e os resultados obtidos com esse dispositivo. Como que ele funciona? Eu vou explicar daqui a pouco. Só que tem uma coisa bem interessante nele. Primeiro, é construído à base de MOFs, o que já é bem legal. E outra coisa, durante o processo, ele utiliza energia solar. Então faz com que o processo seja bem mais barato, pelo menos em sua execução. Os MOFs utilizados, ou o MOF utilizado, foi publicado, na verdade, em 2014, nesse artigo aqui do JACS. Esse MOF, que está sendo representado aqui, é o chamado MOF 801. Esse número 801 é porque é a ordem de síntese do MOF. Então, o MOF 801, na verdade, é um MOF de zircônio, onde nós temos alguns íons óxido e hidróxido juntando esses cátions de zircônio. E, além disso, nós temos esse ligante aqui, o fumarato, que é o que possibilita a formação do MOF propriamente dito. Aqui nós temos o esquema do MOF, é uma estrutura tridimensional, é meio complicado de nós visualizarmos, só que essas esferas aqui coloridas, na verdade, estão mostrando as regiões porosas. Esse MOF específico apresenta 3 regiões de tamanhos distintos. Uma maior, representada aqui por essa esfera amarela, uma intermediária, essa esfera verde, e uma menorzinha, essa esfera laranja. Como que ele funciona? O princípio é bem simples. Nós temos um MOF aderido em um suporte, passa-se aqui o ar, o próprio ar da atmosfera mesmo, ele vai passar ali, e com isso algumas moléculas de água vão ser absorvidas, vão ficar presas nos poros desse MOF. Quando amanhece o dia, o próprio calor do Sol faz com que essas moléculas de água se soltem, voltem para a atmosfera. Só que nesse caso as moléculas não vão para a atmosfera, porque dentro do dispositivo tem uma câmara que acaba recebendo essas moléculas de água, elas passam por um processo de condensação, e com isso nós temos água líquida e principalmente água líquida potável. O rendimento deles foi de aproximadamente 250 ml para cada quilo de MOF. E envolve aqui, por exemplo, custos de quanto que se gasta para produzir essa quantidade desse MOF específico. Enfim, tem uma série de fatores. Esse daqui é um protótipo ainda, um protótipo que já funciona, mas está bem no começo. A ideia é que isso daqui acabe evoluindo, acabe crescendo e possibilite, por exemplo, em regiões bem áridas, obter água diretamente da umidade do ar, da umidade da atmosfera. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos como esse MOF. Ele possui esse núcleo, e nesse núcleo nós temos 6 átomos de zircônio, e o grande segredo do MOF é escolher um ligante. Esse ligante ele possibilita que ele seja conectado de um lado, mas que ele tem também uma outra ponta para ser conectado a outro metal. Com isso a gente forma o polímero. Aqui nós temos o núcleo, nós temos um dos ligantes aqui, ele se liga a 2 metais, só que aqui na ponta
nós temos uma outra região ligante que se liga a outro núcleo de 6 zircônios. Na verdade, nós temos um total de 6 desses ligantes para cada núcleo. Aqui eu representei apenas 2. Só que nota, cada vez que um desses ligantes está associado ao núcleo, na outra ponta ele pode ser ancorado a outro núcleo. Com isso, nós fazemos uma estrutura tridimensional. Deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura desse MOF que eu baixei desse artigo aqui do JAX. Bom, pessoal, eu achei aqui a estrutura do MOF, só que a visualização é muito ruim, por se tratar de uma macromolécula. Se a gente vir aqui, acho que aqui dá para vocês terem uma ideia, aparecem essas regiões aqui vazias. São nessas regiões que as moléculas de água são dissolvidas, são os poros do MOF. Percebam, é a estrutura tridimensional. Então isso aqui acaba crescendo para todos os lados, porém nós temos essas regiões vazias que servem então para aprisionar as moléculas de água. Bom, pessoal, era sobre isso que a pesquisa falava. Eu sinceramente faço votos de que esses dispositivos realmente funcionem em larga escala e que, se possível, venha melhorar a qualidade de vida de várias pessoas que venham precisar, por exemplo, de água potável em regiões onde a disponibilidade não é tão grande assim. Mas eu queria fazer uma crítica, como eu tenho feito já alguns vídeos, sobre a forma como a gente ensina na graduação e também no ensino médio. Por exemplo, um assunto como esse, eu acho muito legal de ser abordado tanto na graduação quanto no ensino médio. No ensino médio mesmo. Mesmo o aluno, por exemplo, não sabendo o que é um complexo, não sabendo o que é um ligante, eu acho legal falar para eles como a química é capaz de resolver problemas. Nesse caso, conseguir água potável a partir da umidade do ar. Eu acho que com isso o aluno ele pode ter uma visão melhor a respeito da química. Como a química pode ser utilizada para resolver problemas. Eu acho, por exemplo, gastar alguns minutos citando uma pesquisa como essa é algo muito mais proveitoso para o aluno, mesmo no ensino médio, do que ele ficar tendo que, sei lá, dar nomenclatura de hidrocarbonetos desse tamanho, com uma cadeia principal que fica fazendo zigue-zague, e tentar numerar ali as ramificações, que eu acho que é um tipo de exercício que aparece com bastante frequência, mas não é muito produtivo. Pelo contrário, faz com que o aluno não goste da química. E no que diz respeito à graduação, esse aqui é um assunto que deveria ser abordado no curso de Química Inorgânica. Então, um professor no curso de Química Inorgânica poderia tirar ali alguns minutos para falar, por exemplo, sobre os MOFs e sobre a sua aplicação. Nesse caso, nós temos um MOF, um complexo, que tem uma aplicação muito interessante. É tirar a água da atmosfera e transformar a água da atmosfera em água líquida potável. Um aluno de graduação que vê isso, que já entende, já sabe o que é um complexo, já sabe qual é o papel do ligante, ele pode pensar, por exemplo, um tema para a monografia, em um projeto para o mestrado, para o doutorado e, principalmente, pensar no que nós chamamos de inovação. Pensar em criar dispositivos assim, criar patentes, desenvolver a tecnologia com base na química. Então, um exemplo como esse eu acho fundamental para que seja comentado no ensino médio, passado para os alunos, mas principalmente comentado no curso de graduação, nas aulas de Química Inorgânica. Eu tento fazer a minha parte. Enquanto for possível publicar vídeos divulgando pesquisas como essas, eu vou fazer aqui na Universidade da Química. Eu acho que isso é bom para os alunos de Química, para os professores de Química, para os amantes de Química. E eu tento também fazer a minha parte nos meus cursos. Por exemplo, o meu curso de Química Inorgânica tem a parte que fala sobre os complexos. Em uma das aulas eu explico o que é um MOF, como que ele é montado, quais são as suas aplicações, porque eu tenho uma preocupação nos meus cursos mostrar para o assinante que não é simplesmente eles estudarem aquilo que o professor passa em sala de aula. Existe uma química muito rica e muito legal fora da sala de aula, e eu tento levar isso para os meus cursos. Então, se você quiser complementar o seu conhecimento em Química Inorgânica, ou então relembrar conceitos que vocês esqueceram, caso já tenha estudado há algum tempo, eu vou deixar o link do meu curso de Química Inorgânica aqui na descrição, deixar num preço bem legal, deixar no valor promocional. E se você também quiser aproveitar, será o curso de Química Geral e de Química Orgânica, também vou deixar o link aqui embaixo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam na Universidade da Química, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo.